Olá pessoal, então sejam bem-vindos a mais uma aula de resolução da prova do ITA Fase 1 2019. Essa é a questão 39, que corresponde à terceira questão da prova. Seja a gama a circunferência de equação x² mais y² igual a 4, se R e S são duas retas que se interceptam no ponto P, 1 e 3, e são tangentes à gama, então o cosseno do ângulo entre R e S é igual a... Bem, vamos partir do princípio de que essa aqui é uma equação da circunferência, já que a gente tem o x² mais y². Vejam que ao colocar essa equação abaixo, nós verificamos que o xo aqui é 0 e o yo é 0. E o que seria o xo e o yo? Seria as coordenadas do centro. Nós temos aqui uma equação onde a circunferência está colocada no centro, ou seja, na origem do nosso plano cartesiano. Evidentemente, como o valor aqui é 4, né? Então o nosso R aqui teria que ser 2 para que seja elevado ao quadrado, né? 2 ao quadrado é 4, então o nosso raio da circunferência é 2. Vamos colocar então essa nossa circunferência aqui no nosso plano cartesiano e essa circunferência obviamente terá raio 2. Bem, ele também informa que as retas R e S são retas que se interceptam no ponto P1 e 3. O ponto P1 e 3 estaria um pouquinho acima aqui do 2, né, do que é o correspondente ao raio, e teria então a abscissa 1, evidentemente o nosso ponto está aqui. E logo em seguida nós temos aqui a informação de que nós temos duas retas tangentes aqui que interceptam a nossa circunferência saindo desse ponto P. Então nós temos essa situação aqui. E o que está sendo pedido? É o cosseno do ângulo entre as retas R e S. Digamos que essa reta verde seja R e aqui seja S. Então eu quero o ângulo formado entre essas duas retas. Bom, para resolver essa questão, nós precisamos entender o seguinte. Primeiramente, se eu seguir aqui, ó, desse ponto até o centro do nosso plano cartesiano aqui, ou seja, até a origem, nós vamos ter exatamente uma bissetriz, já que essas duas retas são tangentes. O que é a bissetriz, gente? É uma reta que divide um ângulo em duas partes exatamente iguais. Ou seja, esse nosso ângulo alfa aqui será equivalente a 2θ. Se a gente descobrir então esse ângulo θ, é só multiplicar por 2 e aí a gente poderá calcular o cosseno desse ângulo aqui. Bom, evidentemente nós podemos usar aquela famosa relação do cosseno de 2θ, né? Que é cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ, partindo para a trigonometria agora. Evidentemente, a gente sabe que na nossa relação fundamental da trigonometria é essa aqui, é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Para facilitar a nossa vida, para não ter que ficar calculando seno, cosseno e tudo mais, eu vou isolar aqui o cosseno, vai ficar cosseno ao quadrado igual a 1 menos seno ao quadrado, ou menos seno ao quadrado mais 1, tanto faz. E agora, o que eu posso fazer? Eu posso substituir isso aqui nessa equação de cima. Já que o cosseno ao quadrado é menos seno ao quadrado mais 1, no momento que eu substituo aqui o cosseno ao quadrado de θ por isso aqui, ó, eu chego na relação que o cosseno de 2θ é igual a 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado de θ. Então é só a gente encontrar o seno de θ, eu substituo nessa relação aqui e vou achar o cosseno de θ, ok? Então fica simples assim. Como é que a gente pode agora descobrir o seno de θ aqui, gente? Existe uma outra informação importante que a gente pode tirar daqui desse nosso desenho. Se a gente sai da origem até esse ponto aqui, que é exatamente tangencial à nossa circunferência, nós vamos ter um ângulo reto aqui, no ângulo de 90 graus. Então, essa medida aqui seria o raio da nossa circunferência. Observe que aqui nós temos então um triângulo retângulo. Então, a gente pode calcular o seno desse ângulo baseado na relaçãozinha seno é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, que nós vamos chamar de H. Então, o nosso seno do ângulo θ vai ser o cateto oposto pela hipotenusa. Vejam que aqui o cateto oposto é o nosso raio, seria 2. Mas qual seria a nossa hipotenusa? Nós precisamos saber aqui, identificar, ou melhor, calcular a hipotenusa. Então, já que o seno é o raio por H, o raio eu já tenho, vou calcular o H e vou trazer esse desenho aqui para o lado de cá, tá? Mostrando para vocês que para calcular o H é só verificar que existe um triângulo aqui, ó, gente, escondido aqui nesse desenho que a gente pode dizer que é também retângulo. E aí a gente teria a hipotenusa desse cara aqui, ó, tá? Que é exatamente o nosso H que a gente precisa, ó, para calcular o seno. Então, se eu calcular
daqui até aqui é 1, então nós temos aqui um cateto que é 1. Essa altura aqui é o nosso 3 do ponto que foi dado, e a gente pode dizer que h ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado por Pitágoras. H ao quadrado igual a 10, evidentemente, e h então vai ser raiz de 10. E agora eu jogo aqui, ó, o seno do ângulo é igual ao raio, né, que é o cateto oposto, que é esse raio aqui que é 2, pela nossa hipotenusa que a gente acabou de achar aqui, que é raiz de 10. E agora nós vamos voltar para a nossa relação. Cosseno de 2θ vai ser igual ao 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado de θ. O seno de θ é 2 raiz de 2. Então, 2 vezes 2 raiz de 10 ao quadrado. Então, agora aqui 2 ao quadrado dá 4, raiz de 10 ao quadrado dá 10, e eu tenho a relação cosseno de 2θ igual a 1 menos 2 vezes o 4 por 10. Se eu simplificar aqui esse 4 por 10, dá 2 e 5. E aí eu multiplico esse 2 por 2, dá 4 quintos. 1 menos 4 quintos é a mesma coisa que 5 quintos menos 4 quintos, ou seja, o valor dá 1 quinto. Como o cosseno de 2θ, né, que é 2 vezes esse ângulo aqui, é igual ao cosseno de alfa, que é o que a gente quer calcular, então, nesse caso, a resposta aqui vai ser 1 quinto, ou seja, a resposta vai ser a alternativa A. Então tá, gente? Ficamos por aqui. Grande abraço e até a próxima aula.